Olá! Hoje a gente vai analisar juntos uns trechos de uma fonte bem interessante. O Manual de Instruções da Ressonância Harmônica, do Hélio Couto. Isso aí. O texto fala de um processo com esse nome, né? Ressonância harmônica. Apresentado como uma ferramenta para, assim, evolução pessoal, expansão da consciência. Uhum. Nossa ideia aqui é tentar entender as ideias principais que esse manual traz, sabe? Exato. Destrinchar o que ele propõe. Então, a base que o manual apresenta é o uso de ondas de informação. Elas seriam personalizadas, transmitidas por um áudio específico. Certo. E aqui tem um detalhe assim curioso. O texto diz para tocar esse áudio no volume 0. Volume 0. Como assim? Pois é. A explicação que a fonte dá é que isso seria para interagir direto com o subconsciente, sabe? Ou com o campo energético. Meio que contornando a audição normal. Interessante. Para que exatamente? O objetivo seria inserir informações novas e, ao mesmo tempo, limpar crenças limitantes. A promessa, segundo o manual, é um crescimento bem acelerado. Em todas as áreas da vida, né? Isso, e até iluminação espiritual. É bem ambicioso, né? Bastante. E como eles justificam isso? Tem alguma base teórica? Então, para embasar isso, o manual tenta fazer umas conexões com conceitos que ele liga à física quântica. A física quântica sempre aparece nessas horas. Ele menciona o vácuo quântico como a origem de tudo, sabe? Um campo onde toda a informação do universo estaria guardada. A fonte de tudo. E aí argumenta que tudo é energia e que a nossa consciência pode moldar a realidade. Ele até compara com o colapso da função de onda na mecânica quântica. Essa é a interpretação que o manual dá, certo? Exatamente. É a leitura deles. E o texto bate muito na tecla de que os limites que a gente percebe são, na verdade, crenças. Crenças que nós mesmos colocamos. Crenças autoimpostas. Isso. Essa visão de mundo, onde a consciência é tão central, é um ponto-chave, né? Com certeza. O manual monta toda uma visão de mundo em torno disso. Como assim? Ele propõe que essa ressonância harmônica, do jeito que ele descreve, funcionaria tipo uma ponte, sabe? Uma ponte. Para acessar essas informações que ele chama de universais, que estariam lá no vácuo quântico ou nos registros akáshicos, que é outro termo que a fonte usa. Ah, registros akáshicos também. Sim, e aí transferir essas informações para o campo da pessoa. A ideia central é que a realidade de fora é um espelho do que está dentro, da consciência. Tá. Mas se a consciência molda a realidade, como o manual explica por que as coisas que a gente quer nem sempre acontecem fácil? Ele fala dos obstáculos. Sim, isso é um ponto muito importante que se repete bastante na fonte. A tal da resistência interna. Resistência interna? Exato. O manual dedica um bom espaço para isso. Ele fala que fatores como o ego, os medos que a gente tem lá no fundo, o apego à zona de conforto e, claro, as crenças limitantes, são os principais bloqueios. Eles impedem que essas informações novas sejam realmente assimiladas, sabe? E que gerem mudanças reais na vida da pessoa. Entendi. O processo que ele descreve, inclusive, tem fases que o manual chama de limpeza e catarse. Limpeza e catarse. Isso não soa muito confortável. A fonte dá exemplos de como isso apareceria? Olha, o texto descreve que essas fases podem se manifestar de jeitos diferentes. Sonhos muito intensos, emoções que estavam guardadas vindo com tudo, memórias antigas voltando. Nossa. Ou até mudanças meio bruscas, inesperadas na rotina, sabe? Mas o interessante é como o manual vê isso. Como? Não como algo ruim, mas como um sinal de que o processo está funcionando. Que os padrões antigos estão sendo liberados para dar espaço para o novo. Ah! Ele usa até uma analogia, tipo, a faxina antes da casa ficar arrumada, algo assim. Faz sentido nessa lógica. Por isso ele reforça muito a necessidade de ter paciência e de fazer um esforço consciente para não se auto-sabotar nessas fases. Entendi. Então essa limpeza seria um meio para chegar a um fim maior. Qual seria o objetivo final de tudo isso, segundo o manual? É só ter sucesso material ou vai além? Vai bem além pela perspectiva que eles apresentam. O manual argumenta que os benefícios materiais, tipo grana, relacionamento bom, saúde... O que muita gente busca, né? Exato. Mas isso é visto mais como consequência, sabe? Um subproduto de um alinhamento interno maior. E qual seria o objetivo principal, então? O objetivo principal, o propósito mesmo da ressonância harmônica que a fonte descreve, seria a expansão da própria consciência. Expansão da consciência?
É buscar uma unificação com o que o texto chama de o todo. Uma consciência universal, a fonte criadora, algo assim. E como essa expansão se liga com aquela ideia de superar o ego, a resistência que a gente falou antes? O manual conecta isso? Sim, a ligação que a fonte faz é direta. Ao promover essa limpeza das crenças limitantes e dos medos, que estão muito ligados ao ego, Certo. a pessoa aos poucos se desidentificaria dessas limitações. E esse processo permitiria um alinhamento maior com o que o manual chama de fluxo positivo do universo. Então, ao transcender essas barreiras do ego, a pessoa deixaria de ser, digamos, vítima das circunstâncias E passaria a ser o quê? e passaria a atuar como um co-criador consciente da sua realidade. Essa é a culminação do processo descrito no texto. Um co-criador. É, se tornar um agente ativo na criação da própria experiência, em harmonia com essa consciência maior. Entendi. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central, olhando só para o que essa fonte específica apresenta, qual seria? Olha, a mensagem que volta sempre é a da primazia do mundo interior. O que está dentro vem primeiro. Exato. O manual insiste muito na ideia de que o nosso estado interno, sabe, a qualidade das nossas crenças, a força dos nossos medos, o quanto a gente se apega às coisas, isso não só influencia, mas basicamente determina a realidade que a gente vive do lado de fora. Determina mesmo. Segundo essa fonte, sim. A transformação real começa e termina dentro da própria consciência. Faz sentido, dentro da lógica que o manual constrói. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Vinda direto dessa fonte. Qual seria? Até que ponto a realidade que a gente percebe é de fato um espelho direto do nosso universo interior? Uma questão para a gente pensar um pouco. Sem dúvida. Uma boa provocação final.